programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nessa edição, vamos ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira sobre agendas fundamentais que impactam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos da reforma administrativa no serviço público estadual, municipal e federal. Então, agora que nós possamos escutar, de modo que a gente consiga compreender o que é essa PEC e os seus impactos. Somos surpreendidos com uma medida muito autoritária, arbitrária e, de certa forma, ilegal da gestão municipal, com a destituição da direção das escolas Osório Aleixo, também do Margarida, simplesmente porque comunicaram às comunidades escolares a respeito da adesão à greve sanitária pelos seus professores, trabalhadores daquelas escolas. E nós queremos dizer que tudo o que acontece no interior da escola, todas as professoras contaminadas, todos os alunos contaminados por Covid que já estão contaminados, é responsabilidade do governo do estado de Minas Gerais. Lute como uma professora. A coordenadora geral do Sindiúti MG, Denise Romano, alerta. Temos agora a participação da coordenadora geral do Sindiúti, a professora Denise Romano, falando das deliberações da categoria no último dia 17 de agosto, em Assembleia Estadual. Os profissionais da educação suspenderam a greve sanitária que foi deflagrada por tempo indeterminado na Rede Estadual de Educação desde o dia 2 de agosto. Vamos ouvir a coordenadora geral do Sindiúti. Suspensa a greve sanitária dos trabalhadores em educação da Rede Estadual de Minas Gerais, retorno dia 19 de agosto. E nós queremos dizer que tudo o que acontece no interior da escola, todas as professoras contaminadas, todos os alunos contaminados por Covid que já estão contaminados, é responsabilidade do governo do estado de Minas Gerais. Então, nós vamos responsabilizar o governo do estado de Minas Gerais por cada exame, por cada trabalhador e trabalhadora que testar positivo para a Covid, porque nós continuamos afirmando que a escola estadual não tem condições de manter distanciamento social, que o Estado não criou infraestrutura nas escolas para o retorno presencial. Então, essa é a nossa posição. Lute como um educador e como uma educadora. O Outras Palavras abre espaço agora para a subsede de Betim. Nós vamos ouvir a comunidade escolar e também dirigentes do coordenador geral da subsede, professor Luiz Fernando de Souza Oliveira, para nos contar o que está de fato acontecendo na cidade em relação aos profissionais da educação. Uma verdadeira imposição de retorno presencial das aulas. Professor Luiz Fernando traz as informações para a gente. Somos surpreendidos com uma medida muito autoritária, arbitrária e, de certa forma, ilegal da gestão municipal, com a destituição da direção das escolas Osório Aleixo, também do Margarida, simplesmente porque comunicaram às comunidades escolares a respeito da adesão à greve sanitária pelos seus professores, trabalhadores daquelas escolas. Então, as direções foram destituídas porque cumpriram o seu papel de informação, porque a ida para a escola agora dos trabalhadores, dos estudantes, receber estudantes, colocaram a todos em risco, A proposta de ensino híbrido, ensino remoto, naquele protocolo, os problemas que estão lá não garantirão a segurança de ninguém. Então, essa é a grande questão. A educação não está se negando a vacinar, nós temos visto que há uma narrativa da mídia dizendo que 500 trabalhadores não se vacinaram. Na verdade, os trabalhadores que ainda não conseguiram se vacinar foi porque eles foram impedidos de vacinarem-se pela segunda dose, porque vacinaram em outra cidade. As direções das escolas Osório Aleixo, a direção da escola Margarida foram destituídas, foram suspensas preventivamente e também tiveram abertas contra elas o procedimento administrativo disciplinar. Temos o suporte às direções, estivemos nas escolas conversando, entendendo toda a situação
Conseguimos acompanhar as direções em reunião com a Secretaria de Educação, às 11h30 até às 3 horas da tarde, com cada uma das direções. A direção do Osório e a direção do Margarida foram acompanhadas pelo sindicato e pelo Conselho Municipal de Educação. E, ao final do dia, nós nos assustamos ainda mais quando a gente recebeu a notícia de que a polícia, a procuradoria e a prefeitura estavam dentro do interior da escola Osório Aleixo e que tinham dado voz de prisão ao diretor da escola, dizendo que ele não poderia estar lá naquele espaço porque ele havia destituído. No entanto, durante a reunião com a Secretaria de Educação, eles foram orientados a ir à escola, a orientar a pedagogos, coletivos de professores a respeito dos encaminhamentos que precisavam ser dados na segunda-feira. Então, eles estavam cumprindo uma ordem. Então, não podiam simplesmente sofrer essa ação arbitrária, né? Mais essa. Ao chegar no Osório Aleixo, nós nos deparamos então com o procurador municipal, relatamos todas as situações, pedimos para ele uma agenda, ele nos atenderá na segunda-feira às 2 horas da tarde. E a gente pediu esta reunião para que a gente consiga, através do diálogo, resolver todos os problemas que nós temos ainda enfrentado. Tratar desses protocolos, tratar também dessa destituição arbitrária das direções de escola, dessa situação que a gente tem vivenciado da rede. E agora, nós somos surpreendidos mais uma vez com a destituição de mais 3 direções de escola. Da escola Aristides, da escola Josefina e da escola Isaura Coelho, se eu não estou enganado. Então, outra medida, mais uma postura e uma ação arbitrária do governo. A gente precisa, nesse momento, primeiro dar suporte às direções da escola. A gente usou muito um título, uma frase na nossa greve em 2020, que os movimentos sociais têm usado há muito tempo, de que ninguém solta a mão de ninguém. Então, a gente precisa fazer disso a nossa prática. Eu quero manifestar aqui minha solidariedade aos diretores da Escola Municipal Margarida Soares Guimarães, da Escola Municipal Osório Aleixo, da Escola Municipal Isaura Coelho, da Escola Municipal Josefina Macedo, da Escola Municipal Aristides José da Silva, que foram, de uma maneira arbitrária, destituídos dos seus cargos, tiveram suspensos as suas atividades e que estão sendo acusados injustamente e têm os seus nomes expostos nesse momento pela cidade de Betim. Nossa solidariedade, nosso apoio, dizer que eles não estão só, que juntos a gente segue para poder reverter esse quadro, porque a educação somos todos nós. Força para vocês que nesse momento estão sendo acusados injustamente. A gente segue junto, solidários com vocês. Vamos fazer essa luta para reverter esse quadro e que vocês são muito importantes para nós. Você simbolicamente representa cada trabalhador e trabalhadora da educação da cidade de Betim. A gente segue junto fazendo a luta e nós vamos vencer essa batalha. Não é uma recusa à reabertura da escola. É uma recusa a não retorno seguro para essas escolas. E aí, nesse exato momento, todos os diretores escolares foram afastados com a questão de poder ser exonerados dos seus cargos, tendo aí 60 dias de balão, ou seja, sem receber salário, sendo altamente aí coagidos, expostos de uma forma extremamente cruel, antidemocrática, uma ditadura, uma censura. Então, para quem acha que a gente não vive isso, quem acha que isso é uma história que se conta, tá acontecendo agora. Estou fazendo esse vídeo para convidar a você, pai de aluno do Colégio Aristides, que venha se unir a nós na porta do colégio, em prol do retorno do nosso diretor Leôncio. O mesmo foi eleito por nós com 97% dos votos. Leôncio vem desenvolvendo uma ótima gestão, se dedicando ao máximo para que nossas crianças tenham um ensino de qualidade e desenvolvimento pessoal. Conto com o apoio de todos vocês, desde já o meu muito obrigado. Sei que todos estão com muito medo, com muito receio, com muita dúvida, angústia, com muito sentimento, de indignação, Mas a gente precisa entender que nós estamos num barco em meio a um mar revolto e que a gente só tem
o barco e o mar revolto. Saltar do barco é pular no oceano. Nós precisamos segurar juntos a travessia desse barco em meio a esse mar revolto. Então a gente não pode, na verdade, em face do que está acontecendo, das arbitrariedades, simplesmente recuar do movimento e deixar aquelas pessoas que estão, nesse momento, passando por essa situação, à deriva. Na Assembleia, temos pautas importantes da educação em curso. O Sindiúti esteve presente nos debates do seminário e audiência pública que aconteceram no último dia 13 de agosto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater sobre os impactos da reforma administrativa no serviço público estadual, municipal e federal, com a presença da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada a proferir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 32, de autoria do governo federal. Antes desses debates, o Sindiúti fez um ato simbólico na entrada da Assembleia Legislativa. O governo do Estado reabriu as escolas estaduais nas mesmas condições que elas eram antes da pandemia. Nós já temos contaminações de estudantes onde as escolas estão abertas e nós estamos aqui trazendo essa denúncia. Nós já temos colapso no sistema de saúde em Uberlândia, caminhando para colapso em outras regiões, e o governo finge que não existe pandemia, finge que não existem contaminações e quer ainda faz lobby junto com o seu partido pela PEC 32. Porque o que não for destruído pelo Bolsonaro, o governo do Estado vai se encarregar de destruir aqui em Minas Gerais. Mas nós não vamos deixar, porque nós estamos num processo de resistência dos trabalhadores em educação e do funcionalismo público como um todo. Dizer não à PEC 32 é dizer sim à escola pública, é dizer sim ao hospital público, é dizer sim aos equipamentos públicos. E nós estamos de olho nos 2 deputados que são da Comissão Especial, 2 deputados federais de Minas Gerais, deputado Lincoln Portela, deputado Tiago Mitrô, os 2 votaram pela privatização do Correio e nós estamos na pressão, porque defender a escola pública, defender a saúde pública é trabalhar e explicar para as pessoas o que é que a PEC 32 significa para o povo pobre desse país. Nós não estamos aqui para defender somente as questões corporativas. Dizer sim é aprovar a PEC 32 é a destruição da escola. E não é só para um ano, é a destruição da escola pública por gerações. Porque todas as políticas de destruição da educação repercutem por uma vida. E nós estamos aqui em defesa da vida. Essa audiência pública e seminário foram realizados a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira e também reuniu deputados federais, estaduais e representantes de entidades sindicais diversas, entre elas o Sindiúti. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos da reforma administrativa no serviço público estadual, municipal e federal. Então, agora que nós possamos escutar, de modo que a gente consiga compreender o que é essa PEC, os seus impactos, consiga contribuir para as discussões da Câmara dos Deputados. Para isso, nós convidamos todos os deputados e deputadas federais por Minas Gerais. Todos receberam um convite institucional para esta nossa atividade conjunta, confirmando aqui os senadores por Minas Gerais também receberam convite para estarem conosco e para nos escutar e também para se posicionarem. A ideia é que esse debate ocorra e nós sugerimos que fosse feito nas Assembleias Legislativas, porque são as casas do povo de cada estado. E, portanto, esse seminário tem um caráter oficial. E é para travar o debate sobre o que é essa PEC 32, o que é a reforma administrativa e como cada estado enxerga esse procedimento. Ser feito na Assembleia Legislativa porque os deputados vão dar a sua opinião, que é a opinião que eles recolhem também dos eleitores aqui de Minas Gerais. Esta proposta de emenda constitucional ela está em fase de discussão na Comissão Especial, assim como aqui o regimento é semelhante.
foi dada admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda constitucional, depois de um debate que nós fizemos também uma série de questionamentos sobre se ela era ou não constitucional, mas acabou prevalecendo a ideia da constitucionalidade e, portanto, ela foi admitida. Foi formada essa comissão especial que agora faz o debate e nós estamos em fase de audiências públicas. E, dentre as audiências públicas, eu apresentei o requerimento para que, além das audiências em Brasília, nós fizéssemos seminários regionais. Este é uma dessas etapas. A discussão da PEC administrativa, eu tenho sempre partido do pressuposto que ela não é uma reforma administrativa. E a gente que já discute setor público há muito tempo sabe que, enfim, toda vez que há uma mudança de governo, toda vez que há alguma mudança ali nas estruturas básicas aí de gestão do executivo, você tem uma chamada reforma administrativa. Você altera o ministério, altera a secretaria, altera formas ali da máquina executiva começar a se organizar a partir do projeto de quem ganhou as eleições. Ou seja, nós discutimos reforma administrativa em vários momentos, em vários governos, nas três esferas de poder. A PEC 32 não é isso. A PEC 32 é uma reforma de Estado. Ela altera a relação do Estado brasileiro com a iniciativa privada, ela coloca o Estado brasileiro como subsidiário e complementar à iniciativa privada, lembrando que isso significa o quê? Isso significa que o Estado brasileiro vai ficar limitado a entrar nas ações efetivas junto à sociedade somente quando e onde a iniciativa privada não quiser ou não puder. Por mais que esse parágrafo, né, esses dois princípios tenham saído ali na Comissão de Constituição e Justiça, o artigo 37A, que é introduzido pela PEC, ele escancara essa relação, ele reorganiza, de certo modo, toda a forma como o Estado brasileiro vai se relacionar com a iniciativa privada. Bem, de certo modo, na nossa visão, essa é uma clara transferência, em especial, da execução dos direitos sociais brasileiros, dos direitos consignados na Constituição, para a iniciativa privada, por meio de convênios, contratos, parcerias e tantas outras formas que estão permitidas pelo artigo 37A. A PEC 32, além desta alteração, é importante ressaltar, ela também altera a relação entre poderes. Vamos lembrar que desde a discussão que se tem com relação ao qual o papel do legislativo, do judiciário e do executivo, cabe ao executivo executar, cabe ao executivo gerir o Estado, uma vez que aquele governo X, Y ou Z acabou de ser eleito e está ali para isso. E cabe ao legislativo definir o que é o Estado. Acho que isso é bastante importante. E uma mudança bastante sensível dessa PEC é que ela quebra essa harmonia entre os poderes ao dotar o executivo de prerrogativas de simplesmente alterar o Estado de acordo com os seus interesses. Quando fala em reforma administrativa, sempre vem colocando que seria para combater privilégios e para organizar melhor a prestação de serviço para a população. Primeiro que essa reforma ela não está mexendo aí nos altos salários de uma pequena parcela que ganha 50, 100 mil reais por mês. Ela não está mexendo com quem tem auxílio paletó ou com quem tem auxílio moradia. Essa reforma, na verdade, ela está mexendo com a maioria dos servidores que estão na linha de frente do atendimento à população, principalmente a população mais carente. Ela está mexendo com os servidores da saúde, que nessa pandemia, boa parte da população, inclusive aqueles que não utilizavam o SUS, puderam ver a importância que é ter um sistema único de saúde do Estado brasileiro. Nós precisamos traduzir para as pessoas o que é que significa para a educação pública a PEC 32. O retrocesso é de 200 anos, vamos dizer assim, né, do ponto de vista da legislação e do ponto de vista social, embora sejam... Então, o que vai acontecer é que você vai à escola procurar uma vaga para matricular o seu filho ou uma creche, importante dizer sobre a medida provisória do voucher da creche, né? Que é também um combate aqui que nós precisamos fazer. Você vai à escola e não vai conseguir a vaga para o seu filho. Ou se conseguir a vaga para o seu filho, porque a PEC não
proíbe isso, e como a iniciativa privada ficará encarregada desse processo, você terá que contribuir. Nós já vivemos isso em outros momentos. É uma taxa simbólica de contribuição de matrícula. Uma mensalidade simbólica, mas que para o pobre, no final das contas, significa para o povo a negação do direito. A negação do direito fundamental, do direito garantido pela Constituição, de que o Estado precisa, que a educação é dever do Estado. Aqui em Minas Gerais, nós já estamos enfrentando um processo de privatização na escola pública e também um processo em que a reação dos servidores contra a entrega do ensino fundamental para os municípios, que é o projeto do governo do Estado, que é o projeto Mãos Dadas, também revela o ataque à escola. Imaginem nós, ou nossos filhos, nossos netos, ou a comunidade, sem a escola e sem o direito fundamental. Sem que tenha uma regra que diga o Estado é obrigado a fornecer, a prestar esse serviço para a população. É isso que significa. No caso da educação, é isso que significa, e significa para todo o serviço público que a população utiliza. Como que nós teremos uma segurança pública privada? É uma área bastante delicada, por quê? Porque nós, principalmente nós da Polícia Civil, Polícia Federal, né, a Polícia Investigativa, nós investigamos justamente aquela parte da corrupção, né, dos criminosos, da criminalidade, como que eu posso dizer, de altos escalões. Então, ela vem para travar a segurança pública nisso. Por quê? Porque que policial vai querer investigar um político, um empresário, sendo que ele não vai passar por o devido processo disciplinar e ele poderá ser demitido? Que policial que vai doar a sua vida, como nós fazemos dia e noite, e que a saúde fez também, e que a educação e que a segurança, em época de pandemia, fizeram, a saúde salvando milhões de pessoas, né? A segurança trabalhando 24 horas, como o colega falou, porque eles falam que a segurança não é atividade típica, porque tem a questão da segurança privada, e nós trabalhamos 24 horas combatendo a criminalidade, pegando o Covid, morrendo, porque o número de policiais mortos pelo Covid foi muito maior do que morto em combate. Então, deputado, não tem condições da segurança pública trabalhar realmente fazendo a sua atividade fim, que é a investigação, se nós vamos ter ao nosso lado, e nós mesmos, policiais que serão indicados, cargos de chefia com indicação. Se a PEC 32 for aprovada, vai ser o desmonte total do Estado brasileiro. A aprovação da PEC, ela é a transferência de todo o recurso público para as mãos da iniciativa privada, que depois vai poder indicar aí os seus funcionários, né, para poder fazer o que quiser, e ninguém mais vai poder trilhar esse caminho, né, de seriedade, de disputa dentro do serviço público, que a gente está vendo aí com a situação da própria Covaxin, né, está sendo discutido na CPI, e também essas denúncias que foram feitas contra o ministro Salles, na época da questão da madeira. Além da questão do desmonte através da PEC 32, a gente tem também o processo de privatização dos Correios. E aqui, deputado Rogério Corrêa, faço o agradecimento de forma pública aqui aos deputados que votaram contra a privatização dos Correios, mas que, infelizmente, não deram conta de
parar esse processo de rapinagem das empresas públicas e do dinheiro público brasileiro. Acho que a tarefa dos empregados públicos, dos servidores públicos, além de participar de todas essas atividades de divulgação para o povo brasileiro da importância da não aprovação da PEC 32, é travar uma luta nas ruas. Quem tem que saber que vai ser prejudicado é o cidadão, é aquele cidadão. E aí é que não há prazo hábil para nós levarmos essa mensagem ao cidadão. O que nós vamos fazer? Nós já decidimos isso. Nós vamos fazer nas bases de cada parlamentar, na hora que faltar o médico, na hora que faltar o enfermeiro, na hora que faltar a creche, na hora que faltar a vaga na escola, não tiver professor, eles têm que saber que o parlamentar da sua cidade, lá em Uberaba, por exemplo, um sindicato vai adotar o parlamentar de Uberaba, Franco Cartafina, por exemplo, e vai informar até ano que vem, na eleição do ano que vem, como foi o voto dele nessa reforma, nessa destruição do Estado brasileiro. A população, o pessoal que vota no Franco Cartafina terá que saber, e vai saber, porque um sindicato vai adotá-lo como o seu representante, como o deputado daquele sindicato, para informar até as eleições do ano que vem. Eles vão ter que sentir no voto, se eles precisam do voto que está lá, eles vão ter que sentir no voto o que essa irresponsabilidade deles vai causar. É óbvio que, ao se precarizar o serviço público, se abre caminho para a sua precarização. Serviços públicos como educação, saúde, segurança e outros deixarão de ser gratuitos, né, para atender aos interesses da iniciativa privada, o que aconteceu com o Correio, né, uma empresa federal, alvo de desinvestimento por décadas, sem concurso público, desde 2011, é que agora está sendo privatizado. A perda de direitos com a PEC 32 é gigantesca. A reforma administrativa estabelece que para os novos contratados está colocado o fim da estabilidade para grande parte das carreiras públicas, facilita as demissões, cria mais vagas por tempo determinado. A efetivação no cargo só será possível com avaliações de desempenho muito mais rigorosas, muito mais complexas. Enfim, se introduz uma série de proibições de férias superiores a 30 dias, adicionais por tempo de serviço, efeitos retroativos de reajustes, perda de licença-prêmio, perda de redução de jornada sem redução de salário, a perda da aposentadoria compulsória como punição. Enfim, são inúmeras as perdas que comporta esta PEC 32, e que afetarão o serviço público como um todo. Governos autoritários, eles têm medo de povo, eles têm medo de conversar com a população. E é por isso que tudo que a gente está perdendo em votação no Congresso Nacional, as votações acontecem sem que nós possamos debater previamente, de uma hora para outra, a gente dorme com o direito e acorda sem ele. Essa rapidez é uma rapidez de quem tem medo de conversar com o povo. Porque, na medida em que o povo participa, compreende, acompanha, a população tem a legitimidade de lutar pelos seus interesses. Então, a dinâmica hoje do governo federal e do Congresso Nacional é uma dinâmica de exclusão, é uma dinâmica antipovo. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. A absorção do ensino fundamental pelas prefeituras precisa de autorização legislativa? Sim, de acordo com a Lei Estadual 12.768 de 98, para que ocorra a descentralização do ensino pelo Estado, é necessário de uma lei municipal autorizativa, bem como de uma avaliação prévia da capacidade mínima de atendimento escolar pelo município. Obrigada pela audiência. Até o próximo sábado.